13 de abril e hoje o PSI 20 voltou a corrigir ligeiramente. Como poderemos ver, tivemos uma correção de 0,2%. No entanto, fechamos abaixo dos 5.000, o que de certa forma desapontou. Em termos de cotadas, BCP continua a seguir, a contrariar a tendência das suas congêneres, subiu 0,5%. Os CTTs continuam a sua correção, quebra de 0,5%. As EDP renováveis continuam a sua tendência de subida, tendo, de certa forma, contrariado sempre uma quebra matinal, e a Galp continua a sua correção, tendo fechado menos 0,87, ainda chegou a estar positivo, mas depois fechou mesmo negativa, próximo do mínimo do dia. Já relativamente à Galp, esta notícia de 12 de abril, aparentemente isto é um relatório, eu não sei se é do primeiro trimestre, se é só do mês de janeiro. Eu vou assumir que é do primeiro trimestre, que vai ser aquilo que vai ser apresentado dentro de alguns dias, eu creio que é em maio, né? Ah, por parte da Galp, mas para já, como o título da notícia diz, existe menos produção, a refinação está a cair, as margens estão a subir. ah, Existe uma redução de 5% na exploração do petróleo. A descontinuidade na refinação Matosinhos levou a que, de certa forma, haja uma quebra de refinação, e essa quebra, como vocês podem ver, é de 26%. No entanto, e depois também tem um reflexo, que é as margens estão a aumentar. Em termos de exploração, Brasil, quebra de 20%. ah, no entanto, eu queria chamar a atenção que ah, o início, o primeiro trimestre, se for o primeiro trimestre de 2020, comparando com o primeiro trimestre de 2021, ah, são duas coisas atípicas, não é? Porque na exploração nós tivemos preços. Eu creio que o petróleo teve negativo, salvo erro, em março ou foi em abril. Eu creio que foi em abril. Ah, Essa quebra poderá, tal e qual como a inflação, não ter grande expressão, por assim dizer. Aquilo que realmente interessa é que as vendas de produtos petrolíferos caíram 13%. Lá está, janeiro e fevereiro ainda foram meses ditos normais em Portugal. A partir do meio de fevereiro e março é que já tivemos aquela paragem. E depois houve uma quebra no gás natural, mas um aumento na eletricidade. É importante acompanhar sempre as notícias. No entanto, pelo menos está, de certa forma, explicado um pouco porque é que a Galp está a cair quando o petróleo está a subir. Ora, o PSI 20 hoje teve aqui uma correção, vela de indecisão, ou seja, o preço muito apertado. Ah, eu realmente esperava que ela tivesse fechado acima dos 5.000. Como é óbvio, a queda seria bem menor, mas para já está dentro daquilo que nós esperávamos. Eu tive que refazer aqui o nosso gráfico, eu creio que foi por causa do refresh de ontem. Então, a partir de hoje, eu não volto a fazer mais refresh. Estes preços, estes valores que estão aqui, a partir de hoje, estarão errados. Ahm, mas para já, aquilo que se prevê é que amanhã continue a sua correção, e a sua correção poderá implicar um fecho ligeiramente negativo ou, pelo contrário, subir ligeiramente. Standard Poor's, como podem ver, ontem a tecnologia estava toda vermelha, hoje está completamente verde, ou pelo menos na sua grande maioria, tirando aqui os semicondutores, só a Nvidia, que tem tido boas notícias, vão apostar no setor automóvel. Mas de ressaltar, o setor do petróleo e gás está a subir ligeiramente, temos aqui algumas quebras, e o setor financeiro a cair. Amanhã, quarta-feira, será a apresentação de resultados de pelo menos do JP Morgan, do Wells Fargo e do Bank of America, pelo que estas correções poderão estar a antecipar resultados de quebra.
principalmente porque aparentemente os bancos têm muita liquidez e dinheiro não investido é dinheiro não rentabilizado. Hoje saiu os dados daquilo que eles chamam CPI, que é o Consumer Price Index, basicamente a inflação, e realmente, como esperado, subiu. Estão-se a comparar períodos diferentes, pelo que nada de anormal. Para já, nos setores, como podemos ver, o Dow Jones está em queda, então os industrials financeiros estão em queda, utilities, real estate e tecnologia em subida. Em termos de setor das energias renováveis, praticamente tudo verde, tirando aqui uma, mas a Brookfield está a subir ligeiramente nos 0,47. A taxa de juro neste momento está-se a tornar irrelevante porque aquilo que era importante era isto, ou seja, basicamente desde o início do ano, no início do mês de fevereiro, as taxas do Tesouro estavam a aumentar com uma inclinação bastante elevada, agora está a estabilizar, não tem qualquer tipo de influência. Já o petróleo saiu por cima do nosso pennant, positivo, vai continuar, pelo menos é aquilo que eu acredito, entre os 61 e os 58. Para já está numa subida, vamos ver se amanhã continua a subir ou não. Vamos passar então aqui à EDP Renováveis. Esta vela ontem era uma vela bearish, não, tal não aconteceu. Por isso é que eu costumo dizer, eu não ligo, sinceramente, nada às velas. A única que eu levo em consideração são estas que são parecidas com dojis, porque realmente demonstram grande indecisão e se elas não fecham muito a meio, como por exemplo a que eu vou aqui na parte de baixo e ela caiu, eu tomo isso em atenção, mas aqui, por exemplo, supostamente ela ia empurrar o preço para cima e não foi o que aconteceu. Ela acabou por corrigir ligeiramente no dia a seguir. Então, eu não ligo muito às velas. Temos aqui um hammer, vale o que vale. Uh, como vamos, antes de avançar, volume continua estável, não há aumentos. MACD já está acima do nível zero, a apontar para cima. RSI também. Estas pequenas subidas estão a fazer aumentar o RSI. Eu sinceramente espero atingir que esta cotada atinja os 19,61 antes de ficar oversold, porque depois vai começar a ficar sobre o olhar de que, ou sobre a pressão de venda. A uma hora, e tendo em conta o comportamento que tem tido nestes últimos dias, numa perspectiva bull, quebra logo de manhã para onde? Testar aqui os 18,80, subida, quebrar os 19 euros e fechar acima. Só numa perspectiva de grande pressão de compra, virá a tocar aqui nos 19,63, haverá uma rejeição com toda a certeza e o fecho será mais ou menos na mesma zona, entre os 19,30 e os 19,9. Já numa perspectiva bear, vir aqui em direção aos moving averages, ganhar aqui suporte nos 18,80. Eu honestamente não acredito que ela volte a fechar abaixo dos 18,50, tudo é possível, mas havendo uma pressão de venda, vir então aqui aos 18,50 e fechar por essa zona. Passando à Galp, a Galp continua a sua tendência de quebra. Esta quebra poderá ter uma correção amanhã, mesmo que ligeira, visto que o petróleo, seja o Brent ou o crudo, estão a aumentar, e se essa tendência se mantiver, pelo menos será um impulso para que ela suba. Tendo em conta os movimentos atuais e a tendência, ela vai continuar a testar aqui os 50% de Fibonacci nos 9,56. Só havendo uma grande pressão de venda é que virá aqui aos 9,4. No limite poderá estacionar aqui nos 9,21 e depois fechar por esta zona. Mas numa perspectiva de correção destas quebras e tendo em conta que temos tido muito suporte nesta zona,
ganhar suporte e tentar quebrar esta resistência dos 9,69, ultrapassar a moving average, que será mais ou menos nesta zona, e no limite vir aqui tocar nos 9,89, fechando aqui próximo. A Galp é preciso acompanhar com muito carinho, como eu costumo dizer, porque não se esqueça, o setor energético tem, neste ano, teve uma performance muito boa, a Galp não teve uma performance boa, é um facto, mas, e quando eu digo muito boa, é que se nós analisarmos aqui, eu vou meter até a semanal, que é para ver, não, sim, semanal. Se nós analisarmos o desempenho desde o início do ano, ora, início do ano deu-se aqui, e nós passámos dos 9,57, atingimos os 11. É natural agora estarmos a corrigir ligeiramente. Claro que ninguém quer voltar para os valores de início do ano. Também não acredito que seja isso que aconteça. Como eu já vos disse, a linha dos 50% de Fibonacci é uma linha de grande suporte, porque algoritmos dos hedge funds funcionam por aqui e fazem ordens de compra, pelo que eu acredito que a correção esteja feita, mas temos aqui o perigo dos earnings tão próximos. No dia dos earnings, e a Galp tem apresentado sempre earnings negativos, não tem apresentado earnings positivos, vai mais uma vez apresentar earnings a 26 de abril negativos. Já toda a gente sabe disso, toda a gente está a contar com isso, as notícias têm indicado isso. Um, Só havendo realmente um mês de março muito bom, que eu não acredito que vá acontecer, é que os earnings sejam positivos, pelo que é natural que ela continue a andar por aqui e depois caia ligeiramente nos earnings, mas depois comece a recuperar, tal qual como fez aqui. Apesar de ter earnings negativos, ela aumentou. Então, esperemos nós que seja este o comportamento dos próximos dias, que é uma vela negativa mais pequena e depois uma subida para outras ondas. Pelo menos é isso que eu espero. Passar então ao BCP. O BCP continua também a contrariar os seus concorrentes. Quando digo concorrentes, os seus homólogos, principalmente do mercado americano, está há 2 dias a subir. Hoje subiu ligeiramente, cerca de 0,58%. Em termos de perspectivas, pelo menos para já, os MACD está positivo, RSI está a apontar para cima. Não há nada aqui que, tecnicamente, que impeça de continuar a subir. Assim sendo, a uma hora, numa perspectiva bull, uma ligeira queda inicial de manhã a corrigir esta subida e depois vir aqui em direção aos 0,1226. Caso haja muita pressão de compra, então vir ultrapassar e vir fechar aqui nos 0,1240. Já numa perspectiva bear, correção, suporte nos 0,12, ultrapassar e fechar aqui próximo da moving average. Muito dificilmente vem esta linha de Fibonacci. Tem sido suporte no passado. Se algum dia vier, com certeza não irá quebrá-la. Vamos passar então agora aos CTTs. Os CTTs, já é a segunda vez que eu estou a gravar, vou tentar ser o mais rápido possível. Eu apaguei as linhas Fibonacci anteriores, que eram baseadas em dados de agosto e outubro. Estou a usar estes dados mais recentes, isto para tentar explicar às pessoas ou dar uma pequena indicação. Eu não sou expert em Elliott Waves, eu compreendo minimamente se alguém desenhar, ou seja, se alguém me der um desenho técnico, eu entendo o desenho, se me pedirem para desenhar, eu não sou capaz. Um, Tendo em conta que temos aqui uma onda estendida, isto ou é uma onda 1, e eu não vejo aqui aquelas sendo um impulso, e esta sendo a onda 1 teria que ter a 1, 2, 3, 4, 5, mas a onda 5 por norma é do tamanho da onda 1. Então, por isso é que eu estou a dar este alerta. Eu só fiz isto para vos dar uma pequena chamada de atenção de que, se estivermos num momento de correção, se isto for uma onda 1, isto tudo, a onda 1 com 5 sub-ondas, nós vamos ter uma correção ABC, e essa correção ABC
a que se dá o nome de onda 2 no limite, ou por norma, aliás, não é no limite, por norma, vem aqui aos 0,5 de Fibonacci, ou seja, 50%, ou então faz um retracement de 61,8%. Isto é só uma chamada de atenção, porquê? Porque ela vai ter que corrigir. Eu já há bastante tempo que digo que ela vai ter que corrigir. Este tipo de aumento não é sustentável, mesmo que toda a gente diga que tem um potencial enorme, existe um novo mercado que não era explorado. hum, em todo caso, para já não temos reflexos na economia que demonstre que realmente a ação tem que valer isso e tecnicamente os modelos matemáticos fazem sempre referência a estas correções, mas no limite virá para aqui quem está longo, não se preocupe, quem está curto, ou seja, quem está no curto prazo a fazer swing ou investimento de curto prazo, deve ter principalmente as moving averages com muita atenção. hum, Caso quebre as moving averages, deve começar a considerar vendas, mesmo que parciais, do portfólio. Assim sendo, a 1 hora, o expectável para amanhã para os CTTs será a continuidade da tendência, correção até onde? 3,43 ou aqui os 3,38. No limite, como temos aqui linhas tão apertadas, o 3,33 será ah, também testado. E já numa perspectiva bull, hum, de contrariedade desta tendência, desta correção, vir aqui aos 3,58 tem sido uma zona de resistência. Basicamente temos sentido resistência entre os 3,50 e os 3,58. Não acredito que vá ter força para ultrapassá-la, mas caso ultrapasse 3,64 será, tal qual como neste dia, que foi na sexta-feira, será um preço onde que será tocado. É isto, espero que tenha conseguido esclarecer todos. Bom negócios e até amanhã.